primeiro a pergunta. O plano trienal foi adotado durante o governo de João Goulart em 1963. Sobre esse plano, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a D. O plano pretendia diminuir as diferenças sociais e regionais. Continuaremos a falar sobre o plano trienal. O plano trienal era um plano bastante profundo na pretensão das suas mudanças, que ia desde reforma bancária até uma reforma agrária, o que passou a incomodar muitos setores da economia brasileira. O plano, ele fracassou. Em 1963, a taxa de crescimento da economia se deteve em níveis pouco acima de 1%, e a expansão monetária alcançou o índice muito alto de 64,3%. Ou seja, ao invés de diminuir a inflação, ao ter uma emissão monetária muito grande, 64,3%, a inflação chegou a patamar superior a 80%, o que é um patamar muito alto para quem pretendia diminuir a inflação. E a inflação, como bem sabemos, ela é altamente impopular, porque ela promove a queda do poder de consumo, de ter uma vida mais adequada pela maioria da população. Havia uma irresponsabilidade fiscal, o governo ele estava emitindo muito dinheiro e os tributos e os impostos estavam sendo cobrados de maneira inadequada, e isso somado ao descontrole dos mecanismos de emissão, mas a fragilidade política e a falta do apoio do capital internacional havia contribuído para a economia brasileira evidenciar um grave cenário na nossa economia e na nossa política, o que vai refletir na nossa política também. No ano de 1963, o governo de João Goulart começou a enfrentar uma enorme crise, tanto na política como na economia. As coisas começavam a ir muito mal no governo de João Goulart. O plano, ele fracassou principalmente em função da crise política e da ingovernabilidade do período. Explicando um pouquinho melhor isso. Como o João Goulart, ele não contava com o apoio do Congresso, ele não conseguia aprovar as ações necessárias para que o plano trienal fosse colocado em prática. Era um plano que desagradava os setores mais conservadores da sociedade brasileira, e o Congresso era, em grande parte, formado por esses conservadores. Então, o Congresso não aprovava nenhuma das ações. Estamos num sistema presidencialista, democrático, em que as ações do Executivo precisam ser aprovadas pelo Congresso, pelo Legislativo. E isso não estava acontecendo no Brasil em 1963. Em julho de 63, Celso Furtado deixou o governo, apresentando aí uma grande crise, já que ele era a base do plano trienal, ele era o grande elaborador, o grande articulista do plano trienal, e ele acabou renunciando, deixando o governo. A partir desse momento, os conflitos sindicais e políticos começam a desestabilizar cada vez mais o governo de João Goulart. A política interna e externa está cada vez mais em crise durante esse período, e a política anti-inflacionária não estava funcionando. E por quê? A política anti-inflacionária do João Goulart conseguiu desagradar tanto os setores da direita brasileira quanto os setores da esquerda. Quando o governo estava emitindo moeda, e isso estava agradando até um certo ponto a população, porque aumentava o crédito e diminuía os juros, ao mesmo tempo vinha aumentando a inflação. Isso desagradava a população e os setores da direita também, porque, por um lado, a população está pressionada pela inflação e, por outro lado, as direitas elas estão criticando o governo de João Goulart por estar alimentando ainda mais o setor inflacionário. O João Goulart começa a se afastar cada vez mais do Congresso e começa a perder, dia após dia, o apoio do Congresso e dos políticos brasileiros. Em função da alta da inflação, abate-se uma crise muito profunda no país, e as greves e manifestações começam a eclodir por todo o país. A direita
culpava o Jango por essa situação, acusando o presidente de promover um verdadeiro caos político, econômico, ideológico, enfim, em todos os setores aqui do Brasil. Já o plano trienal ia de mal a pior. Como a gente viu, as ações do governo não conseguiam ser colocadas em prática e aquelas ações que pretendiam modernizar e melhorar principalmente a sociedade brasileira, tirando os aprofundamentos aí, de diferenças socioeconômicas, não estava dando certo. O plano fracassou, né? A reforma agrária não se concretizou, nada se conseguiu fazer em função da reforma agrária e o presidente perdia cada vez mais, então, o terreno político. Enquanto o presidente enfrentava, né, essas sérias dificuldades, havia por trás dos panos um movimento conspiratório armado pelos militares brasileiros e esse movimento, aos poucos, começava a ganhar força e a gente vai ver, né, quais serão as consequências desse movimento. É a iminência do golpe militar de 1964. Nessa época, o país tornou-se ingovernável. 1963 foi um ano de profundo caos em todas as áreas aqui no Brasil. Como o presidente João Goulart ele não tinha mais o apoio do Congresso, ele acabou apoiando-se, né, na população, uma tentativa de se apoiar na população. E os militares, liderados pelo chefe do Estado-Maior, general Castelo Branco, assinaram em janeiro de 1964 um acordo com os Estados Unidos, um acordo militar com os Estados Unidos, que previa ajuda norte-americana aqui no Brasil para enfrentar as ameaças de manutenção à paz. O que isso significava? Os militares foram aos Estados Unidos e disseram aos norte-americanos que havia uma ameaça comunista, socialista aqui no Brasil. E que para que o Brasil não se tornasse mais um país, além de Cuba, socialista aqui na América Latina, e veja a diferença, Cuba é um pequeno país, o Brasil é uma economia, um país imenso, representava de fato um risco, os militares brasileiros conseguiram apoio dos Estados Unidos caso, né, fizesse uma intervenção militar, o que, como a gente bem sabe, foi feito em março de 1964. Bom, vamos fazer uma pequena cronologia do golpe no finalzinho, aí, né, em meados de março de 1964 até 31 de março de 64, quando o golpe foi dado. Então, começando no dia 13 de março, o presidente João Goulart, para tentar, né, reconquistar a população, convocou um comício no Rio de Janeiro, em março de 1963, e era uma forma de tentar pressionar o Congresso e dizer, olha, o povo está comigo e o Congresso precisa começar a aprovar as minhas ações. Esse comício, né, reuniu cerca de 150 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, na Praça da República, no Rio de Janeiro, representando um sucesso bastante grande e incomodando aqueles que pretendiam derrubar João Goulart. A oposição acusou, né, o presidente de desrespeito à ordem constitucional e vejam só, novamente, Carlos Lacerda, que na época era o governador da Guanabara, havia o estado da Guanabara, o que atualmente é o estado do Rio de Janeiro, chamou o João Goulart de subversivo, incitando a população e o próprio Congresso contra o presidente João Goulart em função desse comício. Em 19 de março de 1964, houve uma resposta ao comício de 13 de março, né, de 13 de março de 1964, que ocorreu aqui na cidade de São Paulo. Esse comício ficou conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e que tinha o motivo, o objetivo de mobilizar a população contra o presidente do Brasil e os riscos de um país se tornar comunista. Esse comício ele foi organizado, né, por setores extremamente conservadores da sociedade brasileira, principalmente da sociedade paulistana,
Terra, incluindo o empresariado, agricultores, a Liga das Senhoras Católicas, enfim, havia aí um público muito conservador nesse comício e que dizia que João Goulart, ele era extremamente perigoso, ele era um socialista, o Brasil se tornaria socialista e isso representava um grande risco. Como vimos, os Estados Unidos estavam apoiando integralmente essa ação dos mais conservadores e que encontraram apoio para os seus objetivos, não só nos Estados Unidos, mas principalmente no Exército Brasileiro, que estava disposto a derrubar o governo de João Goulart e estabelecer uma nova ordem aqui no país, que seria uma ditadura militar. Finalmente, no dia 31 de março de 1964, na madrugada de 31 de março de 1964, o golpe militar foi deflagrado. O governo e os grupos que apoiavam, o presidente não reagiram, ficaram todos quietos no seu lugar. O João Goulart estava no Rio de Janeiro, na ocasião, no Palácio do Catete, ele não reagiu e ele havia conclamado uma greve que seria feita pela CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, que acabou não ocorrendo. João Goulart perdeu também o apoio popular na ocasião, ele ficou completamente isolado e finalmente derrubado, e quem assume o poder será uma junta militar. Nós passaremos a ter, a partir de então, a partir desse 31 de março de 1964, o estabelecimento de um governo militar aqui no Brasil. Em 1º de abril de 1964, Jango foi exilado no Uruguai, ele foi mandado embora do Brasil, ele só vai retornar em 1976, vai haver uma anistia que vai possibilitar o retorno de João Goulart ao Brasil, bastante tempo depois, e quem assumiu o poder inicialmente foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ele assumiu interinamente a presidência. Em 2 de abril de 1964, foi nomeada uma junta militar que permaneceria no poder por 2 semanas e depois substituída pelo primeiro presidente militar, Castelo Branco, que foi um dos articuladores do golpe. A junta militar baixou o primeiro ato institucional do governo militar. Um ato institucional é um ato extraordinário, que dá plenos poderes ao executivo, e uma das ações do primeiro ato institucional, do chamado AI-1, foi cassar os direitos políticos do João Goulart por 10 anos. Exilou, como a gente viu, o João Goulart, ele foi para o Uruguai e os seus direitos políticos foram cassados, ou seja, ele não podia concorrer a mais nada durante 10 anos. E se voltasse ao Brasil, seria preso como subversivo. E aí acaba-se esse período democrático e iniciaremos, então, uma ditadura militar no Brasil, que vai perdurar de 1964 a 1985. Vamos fazer, então, uma interatividade. Eu vou ler a pergunta e depois as alternativas. Assinale a alternativa correta sobre o fracasso do Plano Trienal. A. Em 1963, a taxa de crescimento da economia foi muito alta, em torno de 15% ao ano. Alternativa B. As projeções das taxas de inflação indicavam um patamar em torno de 10%. Alternativa C. O período foi marcado por irresponsabilidade fiscal, descontrole dos mecanismos de emissão. Alternativa D. O governo contava com baixo apoio popular, porém com grande apoio das direitas e do Congresso. Alternativa E. No ano de 1963, o governo de Jango começou a enfrentar um grande crescimento, tanto na política como na economia. Então vamos à nossa resposta. A resposta à nossa pergunta é a alternativa C. O período foi marcado por irresponsabilidade fiscal e descontrole dos mecanismos de emissão.